Você está pensando em montar um novo computador, mas simplesmente não sabe qual processador escolher? Com tantos modelos disponíveis no mercado, isso não é difícil de acontecer, acredite. Atualmente, a AMD e a Intel são as principais fabricantes dessa pecinha tão importante para o funcionamento da sua máquina. Mas se você simplesmente não consegue decidir entre elas, pode ficar tranquilo, tá? Aqui nós trazemos algumas dicas do que olhar na hora de comprar e separamos o melhor processador disponível no mercado em 2022, levando em consideração as suas necessidades. Quer descobrir qual é? Então vem comigo. Só há dois tipos de pessoa no mundo, as que só falam de núcleos e overclock quando o assunto é processadores, e as que não têm ideia do que essas palavras são e chamam os amigos gamers para tirar dúvida. Como são pontos importantes, nós vamos revisar rapidinho esses termos, tá bom? Editor, coloca um reloginho aqui, por favor. O clock está relacionado ao número de ações que o processador consegue executar por segundo, ou seja, sua velocidade. Boa parte dos processadores atuais atingem níveis de 3, 4 e até mesmo 5 GHz de clock. A solução encontrada pelas fabricantes para ir além e até mais rápido foi criar processadores com mais de um núcleo de processamento. Cada núcleo funciona como se fosse um processador independente. Assim, o número de ações que um processador consegue realizar por pulso de clock é bem maior. Mas e as threads, hein? Elas nada mais são do que componentes ou códigos virtuais que dividem o núcleo físico de uma CPU em vários núcleos virtuais. Um único núcleo físico desse tipo, por exemplo, pode ter até duas threads. Por exemplo, se uma CPU for dual-core, ou seja, tiver dois núcleos, ela terá até 4 threads. E se uma CPU for octa-core, ou seja, tiver 8 núcleos, ela terá 16 threads. É como se naquele núcleo houvesse duas faixas pelas quais os dados pudessem transitar. Recentemente, a Intel lançou no Brasil a sua 13ª geração de processadores para computadores. Chamada de Raptor Lake, elas chegam para disputar diretamente com a linha Ryzen 7000 da AMD. Ambos os lançamentos chegaram ao Brasil quase que ao mesmo tempo, mostrando que a rivalidade entre as duas também vai continuar bastante acirrada nessa nova geração. A nova família de CPUs da Intel une um salto de até 15% em instruções por clock, junto ao aumento no total de núcleos em todos os modelos, para entregar ganhos de desempenho de até 41% se compararmos com a geração anterior. A linha é liderada pelo novo Intel Core i9 13900K, com 24 núcleos e rodando até 5,8 GHz. Logo abaixo está o Intel Core i7 13700K, com 16 núcleos, rodando até 5,4 GHz. O modelo mais básico da Intel é o Intel Core i5 13600K, que embarca 14 núcleos, operando até 5,1 GHz. Os três lançamentos da Intel ainda contam com a variante de final F, que compartilham das mesmas especificações das versões padrão, mas com uma ligeira diferença: elas não possuem vídeo integrado. Dessa forma, elas são mais econômicas, mas também são destinadas a usuários que já possuem uma placa gráfica no setup. Enquanto isso, do outro lado da força, nós temos 4 modelos diferentes disponíveis no mercado nacional. Em todos eles, a AMD promete um alto desempenho e eficiência energética superior aos modelos da geração anterior. O carro-chefe da nova linha da AMD é o Ryzen 9 7950X. Equipado com 16 núcleos, ele funciona a um clock básico de 4,5 GHz, podendo atingir incríveis 5,7 GHz. Nós temos também o Ryzen 9 7900X, que trabalha com 12 núcleos a um clock máximo de 5,6 GHz. Para os usuários mais econômicos, nós temos ainda o Ryzen 7 7700X, que é uma excelente opção custo-benefício ao citar 8 núcleos com clocks que vão até 5,4 GHz. E por fim, nós temos a opção de entrada, o Ryzen 5 7600X, que conta com 6 núcleos, entregando clock de até 5,3 GHz. No ano passado, a Intel resolveu inovar e adotou a arquitetura híbrida em sua linha de 12ª geração. Com este novo formato, a empresa conseguiu dividir os processadores em dois tipos de núcleos: o de performance e o de eficiência. Funcionando de maneira conjunta, há uma melhor distribuição nas atividades desempenhadas pelo processador como um todo. Os núcleos de performance, como o nome já sugere, são encarregados das tarefas mais complexas, como de rodar um game ou programas mais pesados de edição, por exemplo. Já os núcleos de eficiência ficam com tarefas mais simples, como a organização de multitarefas que envolvam abas no navegador abertas, arquivos do Word, planilhas e coisas parecidas. Dessa forma, os processadores conseguem se adaptar melhor à maneira como você trabalha e se diverte. Ao jogar, por exemplo, o processador impede que tarefas em segundo plano interrompam ou usem núcleos de alto desempenho, resultando em uma perda de performance. E como em time que está ganhando não se mexe, para a Raptor Lake, a Intel manteve a arquitetura híbrida, alterando poucas coisas como contagem de núcleos e frequência, por exemplo. Já do lado da AMD, a companhia estreou a sua arquitetura Zen 4,
em que o principal destaque fica por conta do processo de fabricação, que agora passa a ter uma litografia de 5 nanômetros, melhorando em quase 2 vezes a densidade dos transistores. Com essa mudança, os novos processadores Ryzen 7000 prometem entregar um salto de até 30% em performance single core comparado aos Ryzen da geração anterior. A cada nova geração, as fabricantes tornam seus chipsets cada vez mais potentes, com números que impressionam cada vez mais. Em geral, as duas famílias de CPUs estão coladas quando falamos em clocks. Enquanto os Ryzen conseguem até 5,7 GHz, os Raptor Lake fornecem até 5,8 GHz. Na prática, essa diferença é imperceptível, formando um verdadeiro empate técnico. Agora, quando falamos em núcleos e threads, a AMD fica atrás da Intel. Para se ter uma ideia, o seu processador mais parrudo, o Ryzen 9 7950X, possui 16 núcleos e 32 threads. Enquanto isso, o Core i9 13900K, por exemplo, entrega 24 núcleos e 32 threads. Os processadores Intel Raptor Lake seguem com o mesmo socket apresentado na geração passada, o LGA 1700. Com isso, os novos chipsets continuam com a mesma compatibilidade de placas-mães da 12ª geração. Isso quer dizer que, caso você já tenha uma placa-mãe com suporte aos processadores da geração passada, não precisará trocar de componente para aderir aos lançamentos da empresa. Já com os Ryzen 7000, temos mudanças importantes, tá? A AMD aderiu ao formato LGA, bastante similar ao utilizado por sua concorrente, com a caixinha de metal presa na placa-mãe e não mais no processador. Com isso, é um pouco mais difícil de ficar sem querer aqueles pinozinhos presentes na peça. Mas se por outro lado isso traz uma boa novidade, por outro nem tanto. Esse socket AM5 com LGA 1718 contou com alguns pinos a mais do que o visto na geração 5000, sendo necessária uma nova placa-mãe. Logo, é preciso investir em uma nova para desfrutar da linha 7000. As duas gerações trazem compatibilidade com as mais recentes tecnologias de DDR5 para as memórias RAM e PCI 5.0 para as placas de vídeo e SSDs. No entanto, vale destacar que os Intel de 13ª geração ainda suportam memórias DDR4, ponto importante caso você não deseje alterar seus módulos de RAM por agora. Já os Ryzen 7000 da AMD só funcionam com pentes DDR5, sem nenhum tipo de compatibilidade com DDR4. Meio chato, né? Tá, Otávio, mas afinal de contas, Intel ou AMD, qual é a melhor opção? Olha, honestamente, é difícil encontrar uma diferença tão significativa entre as linhas Ryzen 7000 e a Raptor Lake em termos de desempenho e recursos. No entanto, precisamos considerar que as CPUs Ryzen 7000 têm custos de plataforma muito mais altos do que o Raptor Lake devido à necessidade de investir em uma memória DDR5, que são muito mais caras que a DDR4, e a falta de placas-mãe acessíveis no mercado. Fazendo uma breve comparação, por exemplo, o carro-chefe da AMD, o Ryzen 9 7950X, é praticamente igual ao Core i9 13900K em termos de desempenho. Dessa forma, no final, tudo se resume a quanto você está disposto a pagar. Caso você esteja buscando uma opção mais econômica, por exemplo, o Intel Core i5 13600K é vendido a partir de R$ 2.400. Já do lado da AMD, temos o Ryzen 5 7600X como opção de entrada. Por aqui, ele é encontrado a partir de R$ 1.900, uma economia de até R$ 400. Agora, se você busca o que há de melhor, o Ryzen 9 7950X pode ser encontrado no mercado nacional com preços a partir de R$ 4.800, enquanto o Core i9 13900K é vendido a partir de R$ 4.700. E esse foi o nosso vídeo contando um pouco as diferenças entre os processadores da nova geração da AMD e da Intel. Se você gostou, não esqueça de compartilhar com aquele amigo que está pensando em dar uma renovada na máquina, combinado? Um forte abraço e até o próximo vídeo.